chegarei? Com que cara me apresentarei? E tenho eu lá alguma cara? Nem sei a quem servir, nem tive projeto próprio a realizar. Vivi atendendo a chamados, fiz o que me pediam, não busquei a mim mesmo. Sempre estive em função de alguma coisa que ia para além de mim. Que coisa? Sempre me perguntei, sem saber responder. E ao chegar cansada de perguntar e de não saber, descubro que a coisa eras tu. Meu Deus, eras tu. E sei que o Senhor sempre me carrega na palma da sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a nossa esperança em Cristo. Este é o nosso consolo. E tem mais uma que diz assim: Senhor, entra na minha morada, quebrada e sem janelas, as portas escancaradas não tem chaves nem cancelas. Apieda-te de cada canto, acende as luzes mortas para trazerem encanto às coisas direitas e tortas. É a ti que eu busco com uma ânsia inaudita, na luz e no lusco-fusco, na hora bendita e maldita. Encontrei-te, meu Deus, afinal, concreto, forte, quente, o Deus perto, sacramental, um contigo, corpo e mente. Guarda-me em tua memória, como te guardo na minha. Façamos uma só história, a tua unida com a minha. Já podíamos ir para casa, né? Nós vamos proceder à litania, número 13. Abram os seus lábios na página de número 177. 177. Vamos, conduzidos pela irmã Cíntia, proceder à litania do número 13. Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus elevei o meu clamor e Ele me respondeu. No dia da tribulação, busquei ao Senhor, permaneci de mãos postas durante a noite, e não me cansava. Minha alma repousava sem consolada. Recordarei as obras do Senhor, comemorarei teus prodígios de outrora. As nuvens desfizeram sinais, os céus trovejaram, seus relâmpagos correram, numa parte maior. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Aleluia. Amém. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Quando o meu erro e o meu orgulho descer comigo e sem me curar, com as águas
Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote imediato, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que eles se voltavam para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Palavra do Senhor. Deus, graças a Deus. Irmãos, vocês ouviram a leitura do texto. Nós pretendemos refletir hoje sobre essa extraordinária ocorrência na vida de Moisés. Deus fala com Moisés no meio da sarça em chamas. Eu estava pensando, na dor da irmã Denise e do irmão Maxwell, que amanhã estarão marcando o 7º ano da perda do seu filho. Estava pensando aqui na dor da irmã Solange, na dor de Thay, na dor de todos nós, dores menores, perda de irmãos, perda do pai, da mãe, e pensando como Deus é bom, não é? Providenciou até a litania de hoje, foi para confortar os nossos corações. E depois esse hino que enche a minha alma de paz: Deus cuidará de ti, porque tudo Ele sabe, tudo Ele vê, tudo Ele provê. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Então, irmãos, lendo esse texto, eu fico imaginando que se pudéssemos distinguir e adjetivar determinados conteúdos da revelação sagrada, eu ousaria dizer que o chamado de Moisés é um dos esplendentes registros bíblicos, um momento sublime onde o Criador dos céus e da terra comissiona Moisés para libertar o seu povo, Israel, da servidão no Egito. Sabemos que a vida de Moisés foi um milagre desde o seu nascimento, posto que os seus pais arrostaram o decreto de Faraó, em o qual se determinava que todo recém-nascido hebreu teria de ser morto.
Apesar disso, eles conseguiram esconder o seu filho por 3 meses. Depois, vocês conhecem a história de ter sido ele colocado num cesto e depositado às margens do rio Nilo. E ali, a filha do faraó o descobriu, o adotou, e Moisés se transformou em um príncipe. Moisés cresce como um egípcio em toda a sua ciência. Portanto, ele possuía um vasto conhecimento da época em um dos maiores impérios que já existiu, o Império Egípcio, e estava sendo preparado para ser um dos homens mais poderosos na época. Quem sabe, o sucessor do faraó. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, verso 22, nós lemos: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e em suas obras. Porém, o que Deus tinha para Moisés, meus irmãos, a semelhança do que Ele tem para nós, era algo muito mais importante do que fama e riqueza. Ele havia sido escolhido desde o ventre da sua mãe para ser um profeta e um grande líder à frente do seu povo. E aprendemos da palavra de Deus que Moisés, aos 40 anos de idade, já tinha plena consciência da sua chamada, portanto, consciência da sua vocação. Em Atos capítulo 7, versos 23 a 25, nós lemos: e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E, vendo que estava sendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Aqui está evidente que, embora os seus irmãos não tivessem ainda consciência do fato, Moisés já era absolutamente consciente da sua vocação. Ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Nesse episódio, algo lamentável aconteceu, o que resultou na morte de um homem. Moisés, conhecendo o seu chamado, tentou fazer algo pela sua força, tentou fazer algo no seu tempo, o que resultou em pagar um preço muito alto. Teve que fugir e se esconder durante 40 anos. Sempre que agimos na nossa força, fracassamos. Sempre que agimos no nosso tempo, fracassamos. Mas muitas vezes agimos de forma semelhante, tendo a promessa de Deus sobre as nossas vidas, temos um chamado, mas não sabemos esperar o tempo certo do Senhor. E é por isso que temos experimentado o fracasso. Mas como saber o tempo certo do Senhor? Você sabe? Vejamos. Deus trabalha de forma muito particular na vida de cada um dos seus servos. O que temos que fazer é estar em constante oração, meditando na sua palavra, consagrando-nos, vivendo uma vida santa e reta diante do nosso Deus. Este é o nosso papel, este é o desafio do Senhor para cada um de nós. O Espírito Santo habita em nós, não é verdade, meus irmãos?
O Espírito Santo de Deus habita em nós. E é Ele que trabalha em nossas vidas, capacitando-nos para cumprir a vontade do Senhor. Talvez o tempo certo na sua vida, na minha vida, seja amanhã, ou seja o ano que vem, ou seja daqui a 10 anos, não sei, ou seja agora, não sei, somente Deus sabe. O que Ele espera para que administre a nossa vida é ouvir de cada um de nós esta expressão: eis-me aqui. Na vida de Moisés foi aos 80 anos. Contudo, o mais importante em tudo isso é que no seu tempo Deus lhe escolheu para uma grande obra. Moisés teve que fugir de Faraó e passou 40 anos no deserto de Midian. Ali ele se casou, teve 2 filhos e, como diz a palavra, sua ocupação era apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. O grande Moisés, príncipe do Egito, se tornou um simples pastor de ovelhas. E vejam lá, de ovelhas alheias, de ovelhas que não lhe pertenciam. É interessante notarmos, meus amados, o tempo que Moisés passou no deserto, pois 40 anos é muito tempo, vocês não acham? E aí Moisés foi treinado por Deus a ponto de se tornar o homem mais manso da terra. Sinceramente, quando eu estudava para essa meditação de hoje, eu descobri isso. Eu não havia percebido ainda essa peculiaridade. Até achei Moisés parecido com meu pai, que era cognominado aqui de paciência. Quando nós chegávamos, quando a caminhonete com os 10 filhos, chegávamos na fazenda do meu bisavô, Cândido Salles, ele da varanda da fazenda, contam as pessoas, os trabalhadores dele, que ele dizia: misericórdia, chegou paciência, mas trouxe o batalhão de choque. Mas paciência era o apelido do meu pai. Pois bem, trabalhado por Deus, Moisés se tornou o homem mais manso da terra. No livro dos Números, capítulo 12, verso 3, nós lemos: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. No deserto, Moisés foi privado de todo luxo e riqueza. Aprendeu a confiar em Deus nas mínimas circunstâncias. Aprendeu a achar água no deserto. Aprendeu a procurar comida para a sua família e até para os animais do seu sogro. Quando falamos de deserto, meus irmãos, falamos de um lugar de passagem, glória a Deus, onde o Senhor algumas vezes permite que estejamos, mas algumas vezes permite que estejamos, e que estejamos para aprender lições valiosas, para confiarmos em Deus em todos os momentos e em quaisquer circunstâncias de nossas vidas. É fácil confiar em Deus quando não temos falta alguma, quando o celeiro está abarrotado, quando há saúde, quando a morte não nos visita. Nessas circunstâncias é muito fácil dizer glória a Deus. Mas quando estamos no deserto e por isso mesmo falta alguma coisa para o nosso bem-estar, quando o celeiro está vazio, ou quando a enfermidade nos assola,
Ah, meu irmão, aí só pela fé. E tem que ser pela fé. A nossa disposição de dar aleluias ao nosso Deus quando estamos no deserto, longe da abastança, pois é aí que a nossa fé é testada e fortalecida. Deserto, irmãos, é quando você está saindo da UTI e o médico intensivista lhe pega pelo braço e diz: professor, confie em Deus, peça a Deus, porque só Ele para sua esposa sair daqui com vida. O caso dela é gravíssimo, não temos mais o que fazer. Deserto, meus irmãos, é quando você está sentado diante do médico, com o seu filho ao lado, e ele olha para o seu filho e diz: jovem, você está com um tumor intracraniano de natureza maligna. Mas lembre-se, deserto é lugar de passagem. Ele tem que passar. Não posso dizer o tempo, mas confiemos em Deus. Ele não nos abandonou. E você não está sozinho nesse deserto. O Senhor Jesus está com você e vai lhe dar a vitória. E quando enfrentamos o deserto, aí nós alcançamos a vitória e aprendemos lições muito preciosas. Foi assim com Moisés. O tempo daquele deserto estava chegando ao seu término. Um certo dia, ele estava apacentando as ovelhas de seu sogro. Parecia um dia qualquer, como muitos outros dias que ele havia vivenciado. Mas aquele dia foi escolhido por Deus para mudar a vida de Moisés. Verso 2 do texto lido, vocês ouviram. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés viu algo literalmente extraordinário. No Monte Horebe, ele viu a sarça ardendo. Mas sabe, irmãos, isso era... Obrigado, Rafa. Isso era muito comum no deserto, pois a temperatura naquela região chega a 60 graus centígrados. Por isso, no deserto é comum arbustos secos se incendiarem. A sarça é um arbusto espinhento próprio daquela região. Mas o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça em chamas, e sim o fato de que a sarça no fogo não se consumia. Moisés foi educado para ser faraó. Tinha uma vasta cultura para a época. Conhecia matemática, física, engenharia, astronomia e outras ciências. Mas esse conhecimento não lhe habilitava para compreender como era possível a sarça não ser consumida em meio àquelas labaredas. Imagino as elucubrações de Moisés. Já tenho visto muitas sarças pegarem fogo no deserto, mas de repente ela é queimada e o fogo se acaba. Mas aqui é diferente, ela não se consome e o fogo não fenece, continua vivo. Deus é maravilhoso, meus irmãos, e como já falamos, Deus trabalha de uma forma particular na vida de cada servo seu. Na vida de Moisés, Deus usou a sarça. E o mais importante,
o anjo do Senhor estava no meio da sarça. E essa visão prendeu a atenção de Moisés. E os versos 3 e 4 lidos diz que Moisés se expressou: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Como foi mesmo que ele respondeu, meus irmãos? Como foi? Amém. Amém. E veja que interessante. Quando Moisés se virou para ver a grande apoteose divina, no mesmo instante, Deus bradou do meio da sarça e o chamou pelo nome. Deus é maravilhoso. Deus só chamou Moisés quando ele se colocou na direção daquele fenômeno maravilhoso que revelava a sua santa presença. Conosco Deus também trabalha assim, meus amados. Quando nos voltamos para a palavra, quando nos direcionamos aos pés do Senhor, quando colocamos o coração para buscar e servir ao Senhor, quando nos colocamos à sua disposição, quando com absoluta sinceridade lhe dizemos: eis-me aqui, Deus nos chama pelo nome. Ele nos levanta com autoridade, Ele nos levanta com poder. Continuando, amados, verso 5: e disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Notemos que antes de Moisés chegar no local onde estava o anjo do Senhor, Deus diz que aquela terra era santa. Vocês sabem por quê? Porque Deus estava naquele lugar. E a presença de Deus transforma qualquer lugar em lugar santo. Este lugar é santo, porque Deus está aqui. E Deus pede para Moisés tirar os sapatos. Por quê? Será que os pés de Moisés não estavam sujos? Eram alparcas abertas. Não tinham os sapatos de hoje, cada um mais bonito, não é, meus irmãos? Das irmãs, então, não tínhamos esses sapatos de hoje. É claro que os pés de Moisés estavam sujos. Caminhando naquele deserto, a poeira e o suor sujou os seus pés. Então, por que Deus pede para ele tirar os sapatos? Para que nada, absolutamente nada, houvesse entre ele e Deus. Para que todo o corpo de Moisés e toda a sua vida entrasse em contato com o Senhor, o grande eu sou. Da mesma forma, é conosco. Temos que ter reverência quando estamos diante deste Deus que é tão santo. Nossa vida tem que estar completamente, incondicionalmente nas mãos e sob os cuidados do Senhor. Concluindo essa reflexão, quero lhe dizer, meu amado, que Moisés lutou contra o seu chamado. Ele não se sentia o mais preparado, o mais capacitado. O homem que um dia foi poderoso em obras e palavras, agora dizia para o Senhor que não sabia falar, que Deus deveria escolher uma outra pessoa em seu lugar. Agora, ele já não tinha o vigor dos 40 anos. Já estava com 80 anos. Vocês não sabem o que é isso. Mas possivelmente com artrite, com osteoporose, com a coluna acabada. Eu só não posso imaginar que ele já tivesse feito pelo menos 2 cirurgias
porque eu acho que não havia neurocirurgiões naquela época. Mas será que Deus errou na sua escolha? Claro que não. Claro que não. Deus escolhe a pessoa certa no momento certo. Há momentos difíceis na vida em os quais, meus amados, somos levados a pensar em fugir e estar bem longe, distante de tudo e de todos. Será que vocês ainda não passaram por essa experiência? Muitos, quando confrontados com alguma adversidade, não conseguem encarar o problema de frente, pensam imediatamente em uma forma de escapar daquela situação sem ter que enfrentá-la. Muitos são os fugitivos, muitos são os que tentam escapar dos olhos do Senhor. Contudo, não há como se ausentar da sua presença, da sua face, dos seus olhos. O salmista Davi tinha plena consciência disso, e por isso, no Salmo 139, versos 7 a 10, diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estarás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Da estrada de Deus, meus amados, não existem trilhas que cortam caminhos. É preciso enfrentar o problema. É preciso vencer os conflitos na força do Senhor dos Exércitos. O caminho de Deus é reto, é definido. Não há como pular degraus. Não há como saltar situações e fingir que elas não existem. É por meio das lutas e das dificuldades que se aprende a prosseguir. Deus permite algumas delas para que vidas sejam treinadas, moldadas e com isso preparadas para exercer aquilo que Ele quer que seja exercido. Não há como ser bem-sucedido fugindo das situações. Não há como ser treinado se não enfrentar os obstáculos. Não existe outro caminho. De Deus não se pode fugir. Foi assim com Moisés. Vejamos, bem mais adiante no nosso texto, já no verso 11 do mesmo capítulo. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Irmãos, o que me surpreende aqui, que Moisés era um homem muito talentoso. Eu disse a vocês que era tão preparado que ele possivelmente era visto como o futuro faraó. E nessa hora ele se humilha, ele diz que não pode, e Deus concorda. Deus não fez um discurso elogiando Moisés. Se fosse nós, hein? Que isso, Moisés? Você é quase um Deus, você é perfeito. Deus não elogiou Moisés. Não fez algum grande discurso para mostrar que Moisés era alguém. Muito pelo contrário. Implicitamente, Deus concordou com Moisés. É verdade, Moisés, você é ninguém. Mas você não está sozinho. Eu irei contigo. Aleluia, aleluia. Eu irei contigo. Isso acontece conosco também, meus irmãos. Encontramos as mais diversas razões, os mais variados argumentos para dizer a Deus que não temos habilidade para o desempenho que Ele nos está confiando. Como se Deus não nos conhecesse minuciosamente. Até os fios do nosso cabelo Ele os tem contados.
Meus paroquianos queridos, em nome de Jesus, pare de dar desculpas para Deus. Pare de ficar choramingando pelos cantos, se sentindo incapaz. Deus lhe escolheu e ponto final. Ele não argumenta com você. Ele lhe escolheu e ponto final. Qual é seu ministério? É o da oração? É o da música? É o de falar? É o de evangelizar? Qual é o seu ministério? Não tem desculpa. Não banalize a vocação de Deus para a sua vida. Ele lhe escolheu e ponto final. Porém, eu serei contigo. É Ele quem nos capacita. Você tem dúvida disso? Portanto, apesar de ocupado com tantas coisas para o seu próprio prazer, apesar de viver à procura do seu próprio bem-querer, lembre-se, meu amado, de que há muitos ansiosos por aí, exatamente porque não conhecem o grande eu sou. Assim como nós temos tido o privilégio de conhecê-lo. Esteja atento ao chamado que ressoa aos nossos ouvidos, como foi com Moisés e como é conosco, sempre e como se fosse a primeira vez. Que assim como Moisés, no meio da sarça em chamas, que é a presença de Deus em nossas vidas, que é o fogo bendito do Espírito Santo, acendendo em nós a chama da paixão pelas almas perdidas, pelo Israel ainda cativo, eu e você sejamos capazes de lhe dizer: eis-me aqui, Senhor, eu livre estou ao seu dispor, me coloco submisso a ti, para o teu querer em mim realizar. E nunca se esqueça, eu serei contigo. Amém? Fiquemos de pé e cantemos o hino de número 257. Das coisas